Pregação de João Pessoa, o pastor Broto veio pregar. Então, nós tivemos uma pequena interrupção, voltamos hoje com Deuteronômio 15, do verso 1 ao verso 11, pela manhã, e à noite, João capítulo 1 ainda, versos 15 a 18. Então, Deuteronômio 15, leremos até o versículo 11. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, o teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Amém. Vamos orar. Santíssimo Senhor, tua palavra viva, santa, eficaz e atual, ela foi lida, Senhor. E o que nos resta agora é ouvirmos a exposição do texto. E o que temos para isso, Senhor Deus, é um homem pecador, sem muitas habilidades, Senhor Deus, sem capacidade alguma, se não for o Teu Espírito operando por meio dele. Então me encha, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Governe, Senhor Deus, as palavras, os gestos, os pensamentos, para que todos estejam cativos ao Senhor. Abençoe também o coração, os ouvidos, os olhos dos meus irmãos, para que possam, Senhor Deus, enxergar nessa manhã a glória de Cristo, nosso Senhor. E sejamos exortados, Senhor Deus, a sermos como Ele, aquele que se compadece do necessitado. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Uma tendência muito comum, e isso é antigo, desde o Éden, é que nós sempre iremos buscar a terceirização das nossas responsabilidades. Nós terceirizamos muitas coisas, né? A terceirização em si não é algo ruim. O problema é quando nós temos uma responsabilidade que é nossa e nós começamos a colocar a responsabilidade sobre o outro. E isso está posto desde o Éden, quando Adão foi requerido pelo Senhor uma resposta a respeito do seu pecado, e ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. O problema não sou eu. Se eu estivesse sozinho, Deus, mas essa mulher que o Senhor me deu,
ela me deu do fruto e eu comi. E a mulher responde ao Senhor: não, na verdade não fui eu, na verdade foi a serpente que me enganou e eu comi. Então sempre é o outro, sempre a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, e eu vou passando a responsabilidade para o outro, como se isso me eximisse da culpa. Deus não tem o pecador por inocente, Ele vai cobrar a responsabilidade de quem Ele deu, e não importa se você está fugindo ou não dela. Nessa tendência maligna, irmãos, nós começamos a terceirizar o cuidado com o pobre. Num país como o nosso, que tem uma mentalidade socialista, nós esperamos tudo do Estado. Nós esperamos que o Estado dê casa, comida, roupa lavada, saúde, educação, segurança, emprego. E o Estado vai se agigantando diante de nós e nós não percebemos a loucura que a gente está pedindo. Então há cerca de 14 milhões de desempregados no país. Aí qual é a pergunta que a gente faz? Cadê o governo que não faz nada? Ora, mas o governo não emprega ninguém. Claro, ele deve dar as condições de uma economia que possa se desenvolver, mas o governo não pode empregar ninguém. Aí eu espero a próxima eleição para o governador dizer assim: criei 1 milhão de empregos. Só se ele fez concurso público e colocou todo mundo para trabalhar no Estado e para os outros pagarem. Ele não vai criar emprego. Estado não gera renda, Estado só gasta. Só quem gera renda é a pessoa, o indivíduo. É o fruto do trabalho, do empreendedorismo, da garra do povo. É assim que as coisas vão nascendo e a riqueza é gerada. Então eu não posso esperar daquele que é o problema a solução. Quando eu paro no sinal e vem alguém bater no meu vidro, eu fico pensando assim: a prefeitura não está fazendo nada. Quando eu devia dizer: o que é que eu estou fazendo para diminuir o sofrimento daquela pessoa que bate literalmente à minha porta? O que é que eu, como indivíduo, como servo de Deus, o que é que eu tenho feito para aliviar a dor do meu irmão? E eu fico pensando nisso, irmãos, à luz do que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja local, para perceber como o Senhor governa o ensino da sua palavra na casa de Deus. Porque isso aqui não foi pensado por mim. Esse texto não surgiu hoje, o capítulo 15 de Deuteronômio, porque eu quis. Justamente quando nós estamos numa campanha para ajudar o necessitado. Não, há algumas semanas nós entramos numa sessão de Deuteronômio que trata exatamente sobre isso. No momento em que nós estamos exercendo a misericórdia, o Senhor está nos ensinando a respeito da misericórdia. Porque Deus, irmãos, ainda que você não perceba e não tenha sensibilidade para isso, é Ele quem governa o ensino na sua casa. Alguém diz assim: isso é muito frio, você pega um texto, você passa anos pregando o mesmo texto. A igreja não tem a oportunidade de ver outros textos durante o ano, é só aquele texto. Ora, mas o Espírito Santo não pode se encarregar de fazer o que Ele sempre fez até agora, conosco. Está aqui mais uma prova. O cuidado com o necessitado, justamente no momento em que a igreja mais tem se envolvido com isso. E qual é o fundamento do cuidado com o necessitado? Lembre, o início dessa sessão, no capítulo 14, diz assim, verso 1: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes. Então, tudo que ele vai dizer a partir de agora é com base, com fundamento nessa verdade. Vocês são filhos de Deus. Lembre-se do que João, no capítulo 1, que nós estamos estudando à noite, o que é que ele diz? Quem são os filhos de Deus? A todos os que o receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber Cristo é crer em Cristo. Então, todos os que creem no Filho, então são filhos de Deus.
Então, os que são filhos de Deus, que receberam Cristo, eles têm um modo de viver que é diferente. Veja, existe o fundamento da doutrina, os 10 mandamentos, capítulo 5. Capítulo 6, 7 e 8, você tem ali a expressão doutrinária sendo exercida no andar do povo para a terra da promessa, como eles vão conquistar a terra da promessa. E a partir de então você começa a ouvir a forma de habitar nessa terra. Como vocês vão andar. Para quem conhece um pouquinho de doutrina da teologia paulina, sabe que é exatamente a estrutura que o apóstolo Paulo escreve as cartas. A parte doutrinária, em primeiro lugar, o fundamento e depois a ação sobre o fundamento. Então Moisés, ele tem um pensamento, né, semelhante ao de Paulo, porque o pensamento deles era governado pelo pensamento de Deus. O que eu faço, ou seja, o modo como eu ando, depende daquilo que eu sou. Quem eu sou? Eu encontrei Cristo, eu aceitei Cristo, eu recebi Cristo, então eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, aí ele começa: como é que vocês vão lidar com a morte? Vocês não vão se dar golpes, vocês não vão se autoflagelar. Isso não tem ligação com aquele que tem Cristo como o seu fundamento da salvação. Não somente isso, ele fala depois da dieta, veja verso 3 do capítulo 14: não comereis coisa alguma abominável. Então havia um modo que distinguia Israel dos demais povos. Era a relação que eles tinham com a morte. Eles não se desesperavam por conta da morte, porque tinham esperança da ressurreição. Isso é dito lá no Evangelho de João a respeito de Abraão. Quando foi levar o seu filho Isaque para sacrificar, ele esperava na ressurreição. E também eles tinham um modo de comer diferente. A dieta deles os diferenciava do mundo. Andando mais um pouco ainda no capítulo 14, no capítulo 14 de Deuteronômio, você vai perceber que existe o cuidado com os dízimos. Observe. E essa última sessão, que trata a respeito da contribuição na igreja, é a sessão imediatamente anterior à que vai falar sobre o cuidado com o pobre. Então perceba, verso 22: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, e assim por diante. Ele vai dizer lá no verso 27: porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua casa, da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O que ele vai falar no capítulo 15 depende do que ele disse no capítulo 14. Que nós somos filhos de Deus e por isso nós temos uma distinção na forma como andamos nesse mundo, na forma como nos relacionamos com a morte, na forma como nós comemos e bebemos e na forma como nós tratamos o dinheiro. O dinheiro é importante. Veja, e aqui a responsabilidade do exercício da diaconia desde a antiga aliança. Porque o caráter da individualidade, ele existe, ou seja, eu como indivíduo, eu devo ajudar alguém, mas isso é uma coisa pontual. A lógica do trabalho de misericórdia não pode estar só sobre mim, mas ela precisa estar sobre os cuidados da igreja. Como a igreja vai ter condições de ajudar o pobre, a viúva, o levita, sustentar o trabalho pastoral? Se eu, como pessoa, eu trabalho e contribuo. Se não há dízimo, se não há oferta, se não há contribuição, logo não há obra missionária, logo não há misericórdia sendo exercida pela igreja, porque é impossível fazer essas coisas sem dinheiro. E qual é o fundamento, mais uma vez?
Vocês foram feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Como é que eu sou feito filho de Deus? É pela fé, é verdade. Mas é a fé numa obra. A obra chamada obra de remissão, ou de redenção. E é justamente para esse conceito que o capítulo 15 vai apelar. O capítulo 15, ele apela para o conceito da remissão. Veja, abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Verso 1 do capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Agora veja, verso 2. Este, pois, é o modo da remissão. Ainda no mesmo verso, próximo a alguma coisa remitirá. E ele vai usar esse conceito diversas vezes, ainda no capítulo 2, mais uma vez. Vai no capítulo 3, quitá-lo-ás. Ele vai sempre tratar do conceito da remissão. Remissão. O verbo remir, né, no hebraico, ele tem exatamente a mesma raiz da palavra descanso. Isso é interessante. Remir tem a mesma raiz da palavra descanso. Na língua hebraica você tem consoantes, não existem vogais. As vogais foram colocadas depois, né, pelos maçoréticos, né, por pessoas que queriam manter a língua viva. E dentre essas consoantes você tem um núcleo principal, que é a raiz da palavra. Então, nessa raiz, se você pega a raiz da palavra remir e você pega a raiz da palavra descanso, elas são exatamente a mesma. A tradução para remissão, às vezes, é deixar ir. Veja só, remir é deixar ir, que é também libertar. O que é deixar ir? Alguém estava preso e você liberta aquela pessoa. Portanto, o fundamento do trabalho de misericórdia é a obra de remissão. Abra comigo, livro de Ruth. No capítulo 2 de Ruth. Vou só dar o contexto da história. Ruth era uma mulher moabita que recebeu na sua terra uma família de israelitas. Tinha como sogra Noemi, como cunhada Orfa. E pela providência de Deus, ela perdeu o seu esposo, ela perdeu o seu sogro. Ou seja, foi uma tragédia na família, ela ficou sem amparo. Então ela se tornou uma viúva. Lembre-se, a lei em Deuteronômio 15 protege o levita, o órfão e a viúva. Então a viúva ela deveria ser protegida, mas veja, ela era moabita e a lei de Israel se dava para Israel. Muito comum as pessoas dizerem que nos tempos antigos as mulheres não tinham proteção. Isso no mundo, porque Israel tinha. A lei para o pobre era a lei para a viúva, a mulher desamparada. E aqui tem Ruth. Só que Ruth morava em Moabe, e quando ela escuta Noemi dizendo que vai voltar para a terra de Israel, ela e Orfa se despede da sua sogra e volta, e o texto fala para a sua terra, para a sua parentela e para os seus deuses. Mas Ruth diz, não, eu não vou voltar, eu quero ir para a tua casa, porque a tua terra será a minha terra, a tua família será a minha família, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela vai como pobre para Israel. E chegando lá, ela se beneficia justamente da lei lá de Deuteronômio, que fala que o que cai no chão, você plantou, na hora de colher, o que cai no chão é do pobre, você não pode recolher, você só recolhe o que está preso, o que está caído não pode recolher. Então Ruth foi para lá para se alimentar dessa forma, do que caía no chão.
Quando ela vai para o campo, qual é o campo que ela escolhe para ir? Na providência de Deus, o campo de Boaz. Verso 8 do capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Veja, ela era mulher, ela era estrangeira e ela era viúva. Pronto, isso era um prato cheio para quem gosta de minoria hoje, né? Ela era o auge da minoria. Verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. O que é que chamou a atenção de Boaz? Eu ouvi o teu testemunho, Ruth. Que tipo de mulher você é? Você é uma mulher que não abandonou a sua sogra. Mesmo sendo pobre, mas você dividiu a sua dor com sua sogra. Você é uma mulher que deixou pai, mãe, irmão, filho, amigos, parentes, tudo para deixar a sua terra e ir para a terra que Deus havia de te mostrar. Ou seja, Ruth, tu és uma filha de Abraão. Tu és a filha de Abraão, porque foi assim que Abraão agiu. É a forma de agir que diz como uma pessoa é, a fé que ela tem. E aqui um recado, né? uma mensagem para o jovem que quer casar. A gente fica naquela, eu não sei com quem eu caso, eu não sei se fulano é a pessoa certa, se ciclano é a pessoa certa. Existem princípios objetivos na palavra de Deus para escolher com quem casar. É o testemunho que a pessoa dá. Não é a beleza, não é a formosura, é o testemunho que ela dá. Foi assim que Boaz escolheu casar com Ruth. Aí ele continua, verso 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molha do vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores, um dos nossos remissores. Ou seja, Boaz vai ser o que redime o pobre e o necessitado. O conceito de remissão, veja, ele vai pagar. Existia, né, na lei um aprovisionamento para o parente mais próximo, o irmão ou o parente mais próximo tomar aquela viúva. Só que o mais próximo rejeitou Ruth e sobrou para Boaz. Quando Boaz recebeu a notícia, ele foi lá e pagou, ele redimiu aquela mulher, ou seja, tirou-a da escravidão. O que é isso senão o Evangelho? O que é isso senão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Que está desde Êxodo muito claro ali quando o povo de Deus era escravo, e o que foi redenção para Israel. Eles saíram do Egito, eles foram libertos do Egito. Aí na Nova Aliança você escuta com todas as letras: ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A questão lá em Deuteronômio 15 não é simplesmente uma lei a respeito de empréstimo.
Quer dizer que a gente agora vai simplesmente falar de economia? Não, esses são efeitos do Evangelho. Isso não é o Evangelho. Nós não vamos transformar a igreja numa ONG para ajudar o pobre, esquecendo nossa principal missão, que é pregar a palavra de Deus, que é instruir o povo de Deus para adoração. Não! Primeiro nós vamos cuidar daquilo que nos é principal. E depois, como consequência dessas coisas, nós precisamos ajudar o pobre. Porque eu fui redimido não por Boaz, mas por Cristo Jesus, então eu passo a exercer a remissão, ou seja, eu não quero ninguém escravo perto de mim. Eu não vou escravizar meu funcionário, eu não vou escravizar meu filho, eu não vou escravizar aquele que me deve, porque eu não fui escravizado pelo meu Senhor. Aqui está o ponto. Agora volta comigo lá para Deuteronômio 15. Entendido aqui o fundamento do Evangelho para essa lei, então nós vamos entrar nos detalhes da lei. A lei diz assim, verso 1: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Veja como é que a lei se dava. A cada 7 anos, o 7º ano era chamado o ano da remissão. Existia o ano do jubileu, a cada 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram encerradas, mas também a cada 7 anos. Por quê? Para que ninguém se torne o teu escravo. Antes de explicar a lei, eu queria só lembrar aos irmãos que restou um resquício muito pequeno, mas ainda assim um resquício dessa lei na nossa sociedade. À medida que a cada 5 anos, aquele que não paga uma determinada dívida e que está com o seu nome sujo na praça, a dívida dele não é extinta, mas o nome dele ele sai de qualquer cadastro negativo. Ou seja, ele não pode ser mais punido. Por quê? Porque se não houvesse uma lei, isso não é só no Brasil, vários países do mundo também têm essa lei. Se não houver uma lei como essa, você vai se tornar escravo a vida inteira, você não vai poder ter mais crédito nunca. Uma pessoa que passou 5 anos sem pagar, provavelmente, ela queria ter pago, não pagou. Existem realmente aquelas pessoas de má fé, mas ela não pode se tornar escrava do outro. Só que a lei aqui em Israel não era assim. A dívida era quitada. Veja como diz aqui no texto, verso 3. Quitá-lo-ás. Você zerou a conta. E como é que se dá? Quais eram os detalhes da lei? Primeiro, a cada 7 anos, então 6 anos você iria trabalhar, comprar, vender, emprestar, tomar empréstimo. Mas chegou no 7º ano, a dívida, seja dívida de gado, seja dívida de outro tipo de bem ou de recurso, você precisa zerar do teu irmão. Aquele era um ano de descanso. Veja, a lei fala sobre remissão, que é dar descanso, mas também era um ano de descanso para a terra. Mais uma vez a nossa sociedade aprendeu as técnicas mais modernas de manejo agrícola, sabem que a cada determinado tempo você tem que ter um ciclo de trabalho e descanso, porque a terra não aguenta trabalhar na mesma cultura o tempo inteiro. Então tem trabalho e tem descanso. Aqui, 6 anos de trabalho, 1 ano de descanso para a terra. Ora, se nesse ano ninguém está trabalhando, como é que eu vou cobrar a dívida de quem não está trabalhando? É impossível. Aí hoje, o governo vai, tranca todo mundo em casa, as pessoas perdem o emprego, mas no final do mês todas as contas chegam. Não tem descanso. Chega a conta de água, chega a conta de luz, chega a conta do imposto. A conta chega, mas você não pode trabalhar. Porque esse não é um Estado segundo a lei de Deus. Porque esse é o Estado que nos humilha, que bate em trabalhador no meio da rua, que prende, que humilha, que joga no chão, que algema. Ou seja, prende
a possibilidade do trabalho, mas você tem que pagar a conta. Não é assim dentro da igreja do Senhor ou num estado que respeita a lei de Deus. Existia um ano de descanso, então era um ano que a dívida era quitada, completamente quitada. Não era para qualquer um, veja, tem aqui o teu irmão. Ele fala também do pobre, no verso 7, quando entre ti houver algum pobre. Isso é bom de ser lembrado. Não era qualquer dívida, era a dívida para a manutenção da vida. Veja só isso. Quem já teve algum tipo de conhecimento das institutas, né, da obra magna de João Calvino, ou participou daqui da nossa sequência de estudos, um ano inteiro nós lemos as institutas de João Calvino. Quando chegamos no livro 4, lembro bem, nós estudamos aqui o que se chama de responsabilidade social na teologia de Calvino. Lá naquele texto, ele fazia, primeiro, uma definição dos ofícios da igreja, da diaconia e do presbiterato. E lá ele explicava que o presbiterato ele tem uma ligação, um aspecto da ligação do seu trabalho mais voltado à primeira tábua da aliança. Porque ele vai ensinar a doutrina, quem é Deus, como adorá-lo, como honrar o seu nome, como honrar o seu dia. Então, não é que o presbiterato não tem ligação com a segunda tábua da lei, tem, mas é mais voltado à primeira tábua, do ensino. As implicações disso na prática, com quem ficava? Com a diaconia. Homens cheios do Espírito Santo. E ele colocou isso muito bem em prática na cidade em que ele pastoreou mais tempo, Genebra. Lá em Genebra existia o chamado Hospital Geral, que tinha uma ligação muito forte com a igreja. O hospital que cuidava do doente tinha ligação com a igreja. Os necessitados de Genebra, eles eram auxiliados pela igreja. A junta diaconal da igreja tinha voz diante do Estado, ou seja, o Estado ouvia aquilo que os diáconos diziam. A igreja ensinava ao Estado o modo como deveria exercer a misericórdia, e não o contrário. E é isso que nós devemos retomar, irmãos. Nós precisamos ter cada vez mais uma junta diaconal ativa, a ponto do Estado dizer como é que a gente pode ajudar, e não o contrário, dizer o que é que a prefeitura está fazendo, o que é que o Estado está fazendo. Não é assim. Os critérios que são dados aqui, o teu pobre, você não vai dar a qualquer um. Se alguém tomou dívida, veja só, se alguém tomou dívida para ganhar dinheiro, essa lei não vale. A lei é para o que tomou um empréstimo para sobreviver, ele não pode pagar. Então, esse aqui vai ser quitado. Você percebe, existem muitos critérios, você tem que ter discernimento, sabedoria para lidar com essas coisas. E é por isso que o Senhor deixou um ofício próprio para isso. Quando você lê Atos 6, por exemplo, tem lá a instituição da junta diaconal. Aí a palavra dos apóstolos é: escolham dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito, para distribuir boletim na porta da igreja, para botar as cadeiras no lugar e para organizar o estacionamento da igreja, porque geralmente é o que acontece. Para que ser cheio do Espírito para isso? Não, irmãos, a diaconia é um ofício à semelhança de Cristo. Quem são os diáconos? Aqueles que carregam o ofício da misericórdia que procede do nosso Redentor. Então eles precisam ser cheios do Espírito para eles saberem quem é o pobre e quem não é. E eles viram essa semana como é difícil. É difícil separar uma lista, saber quem que precisa, quem não precisa, ser criterioso nisso. Saber exatamente a quem você está dando. Não, você não pode, você pode. Isso precisa ter o Espírito Santo de Deus. Aí ele pergunta: a prefeitura tem?
O governo do estado tem. O governo federal tem. Não tem, irmãos. Eles não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é a igreja. É a junta diaconal que foi cheia do Espírito para cuidar do pobre. E para não ser enganado. Abra comigo em 1ª carta a Timóteo, capítulo 5. A partir do verso 3. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo para que ele oriente o trabalho diaconal na igreja. Timóteo era um pastor novo, então precisava de ser orientado nesse sentido. Diz assim Paulo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, se umas são verdadeiramente viúvas, outras são falsamente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, percebe que há uma sequência na responsabilidade, uma hierarquia de responsabilidade. Filhos e netos, não são netos e filhos. Então, se tem filho, a responsabilidade primeira é do filho, não é do neto. Mas se não tem filho e tem neto, a responsabilidade toda é do neto. O neto não se exime da responsabilidade porque tem filho, mas não é o primeiro. Mas se morrer os filhos, tem os netos. Ele continua: que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Sabe por que ele está dizendo isso aqui? Porque desde o Antigo Testamento tinha a chamada lei do Corban. Então eu tinha um determinado bem, eu dizia, não, isso aqui é Corban ao Senhor, ou seja, isso aqui é separado para Deus. Só que com o passar do tempo, filhos maldosos começavam a dizer, não, o meu bem que eu tenho é Corban, eu não posso ajudar meu pai. O que eu tenho é Corban, eu não posso ajudar meu irmão, minha mãe. Eles usavam o nome de Deus para dizer que tinha algo que foi consagrado a Deus para deixar o pai, a mãe e o irmão passando fome. Aí o apóstolo Paulo diz, não, vocês primeiro têm que ajudar os da casa de vocês. Eles não podem, eu vou ajudar o mundo ou então eu vou separar algo para Deus e deixar meu pai e minha mãe passando fome? Continua aqui, verso 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, ou seja, não tem neto, não tem marido, não tem filho, e persevera em súplicas e orações noite e dia. Veja, o fato não é só ser desamparada, é ser desamparada e esperar em Deus. Ela é uma mulher que espera em Deus. Qual é a prova? Ela vive em oração ao Senhor. Quem é que está percebendo isso aqui? A junta diaconal. Ele continua. Verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você tem alguém na sua família e você não ajuda e deixa passar fome, você é pior do que um ímpio. Palavras do apóstolo Paulo. No verso 9. Não seja inscrita onde? No auxílio da igreja. Se não viúva que conte ao menos 60 anos de idade, ou seja, se é nova, vá trabalhar. Tenha sido esposa de um só marido, não pode ser uma mulher devassa. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Veja, aqui são as viúvas mentirosas. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Ou seja, se é nova, vá trabalhar, arrume um marido. Por quê? Porque se ficar só sendo sustentada pela igreja, qual é a tendência?
de alguém, especialmente de uma mulher que é nova e recebe tudo na mão. Ela vai ficar de casa em casa fofocando. É exatamente isso que o texto está dizendo. A fofoqueira geralmente é assim. Ela é fofoqueira porque ela não busca trabalho. Não é que ela não trabalha, é que ela não busca. Porque muitas buscam e não conseguem. Mas ela faz alguma coisa. Ela procura fazer alguma coisa. Você percebe a quantidade de critérios que tem aqui? É por isso que o diácono tem que ser cheio do Espírito. Porque se fosse para passar, né, quando tem aquelas salvas, né, para recolher a oferta, entregar boletim, cuidar do estacionamento e das cadeiras da igreja, não precisava ter um ofício na igreja. Qualquer pessoa faz isso aí. A zeladora daqui faz isso aí. É porque os irmãos têm o Espírito Santo. Então eles vão exercer a misericórdia com o necessitado criteriosamente, diligentemente. E quando isso é feito, irmãos, veja como Deus abençoa. Veja o que aconteceu aqui esses dias, irmãos. Porque diligentemente, sabiamente, zelosamente, a igreja se envolveu, a igreja contribuiu. Não foi um indivíduo que saiu entregando a cesta básica num bairro, não. Entrou na tesouraria da igreja. O tesoureiro, que é diácono da igreja, percebeu, destinou o recurso, organizou a lista de quem iria receber. E assim as pessoas foram abençoadas. Por isso que tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque o recurso da igreja, irmãos, é do órfão e da viúva. Não pode ser gasto com bobagem. E aí muitas igrejas grandes foram envergonhadas porque não tinham nada para dar ontem. Porque o princípio da Escritura é: a igreja é mais rica, ajuda mais pobre. A maior ajuda a menor. Mas se não tem junta diaconal, a maior passa vergonha diante da menor. Não para a glória da menor, mas para a vergonha da maior. E nós precisamos, irmãos, continuar lembrando disso. Isso aqui é o exercício da misericórdia que nós recebemos em Cristo, nosso Senhor. Volto comigo lá mais uma vez para o texto de Deuteronômio 15. Verso 3: do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Não vai haver pobre diante de ti. Veja que o pobre é o miserável, que a lei é para o miserável. Porque se existe um miserável no nosso meio, irmãos, nós já estamos derrotados. Se chegar o dia de nós sentarmos numa dessas cadeiras aqui, e o irmão que está ao nosso lado não tomou café, porque não tinha nada em casa, isso vai ser a maior vergonha que nós vamos passar na vida. É a maior derrota. Veja, porque o texto vai falar, para que não haja pobre, miserável. Porque lá no final, veja o verso 11, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Ou seja, pode ter pobre, mas não pode ter alguém que passe fome no nosso meio. Porque isso é completa derrota. Ele diz, vocês estão pensando que isso aqui vai empobrecer vocês? Não, pelo contrário. O que é propalado aí aos quatro ventos, especialmente no nosso país, é que o rico ele fica mais rico porque existe o pobre. Mas isso é de uma tolice completa. Isso não tem fundamento nenhum na economia. Se você tem um monte de miserável
e você é rico e tem um negócio, você vai vender a quem se só tem pobre? O seu negócio não anda. O negócio de alguém que tem dinheiro só roda se tiver alguém para comprar, alguém para consumir o serviço. Então, a lógica aqui é o seguinte: o que tem mais vai ajudar o que tem menos, para que não haja alguém que tenha tão pouco que não possa se usufruir dos benefícios da nossa vida, principalmente aqueles que são mais básicos, e isso vai te enriquecer. Esse conceito é retomado pelo apóstolo Paulo lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, abra comigo, por favor, que foi inclusive o texto base, né, da nossa campanha. A partir do verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja, o que era rico se fez pobre, para que você que era pobre fosse enriquecido. Então, no conceito bíblico, o rico não tem nenhuma vantagem de ver o outro miserável. Porque o que era rico veio e tomou o lugar do pobre e enriqueceu o pobre. E ele mesmo foi glorificado. Acontecendo isso na obra da salvação, logo, verso 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, você só pode dar daquilo que você tem, mas se você tem, você precisa ajudar. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Sabe que citação é essa aqui? Êxodo capítulo 16. Quando Deus deu maná ao povo. Sabe o que é que regulava o maná? O descanso. Vocês vão tomar para o pão de cada dia, todo dia, e no 6º dia vocês vão tomar o pão para o 7º, porque no 7º ninguém vai trabalhar. Eu vos darei descanso. Ele retoma todo esse conceito da antiga aliança e diz: quando vocês ajudarem o necessitado, vocês estão cumprindo exatamente aquele princípio de libertar, de dar descanso àquele que precisa de descanso. O que tinha muito não teve tanto a ponto de esbanjar, e o que não tinha nada não sentiu falta, porque esse ajudou, dando descanso e liberdade. De uma ponta a outra é o Evangelho, irmãos. O texto está inundado do Evangelho em todo lugar. Então, você não pensa que vai, porque você está emprestando ou está quitando a dívida de alguém, você vai ficar mais pobre. Não vai. Porque você está cumprindo a lei de Deus. E a lei de Deus tem bênçãos e maldições. Se você emprestou ao pobre e ele não pôde lhe pagar, porque é pobre de verdade, isso aqui está quitado e Deus está vendo, vai abençoar o seu trabalho. O último ponto do texto agora, o coração. Até agora ele tratou da mão, o que é externo. Agora ele vai falar do coração, do que empresta. Verso 7, do capítulo 15, de Deuteronômio. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. Nenhuma lei chega a esse ponto, irmãos. Só a lei de Deus. Porque quem contribuiu, durante a campanha, eu não pude ver o coração, a diaconia não via o coração, a gente só via, era o registro da entrada na conta da igreja. E a gente agradecia. Obrigado pela liberalidade, obrigado pela generosidade, obrigado. E nós tomamos isso como algo bom. Mas aí tem outra parte que a igreja não consegue atingir, que é o teu pensamento a respeito do teu ato. Como você fez. Você não vai dar simplesmente, você vai dar livremente. Ele diz aqui, veja, verso 8: lhe abrirás de todo a mão. A estrutura da gramática, para que isso fique claro, é tipo aquele certamente morrerás, lá em Gênesis. Ele pega o mesmo verbo e ele bota no infinitivo e depois conjuga. Abrir, abrirás. Aí, quando você vai traduzir, você bota certamente, livremente, generosamente, do teu coração, do teu pensamento. Olha de onde procede esse tipo de expressão. Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu vou amar o meu próximo, eu preciso usar não apenas da minha mão, mas do meu coração. Porque eu amo a Deus não só com os meus exercícios espirituais externos, mas eu amo de coração. Se você contribui, eu não sei se o seu dízimo é o maior ou o menor dessa igreja, isso não importa. Ele precisa ser proporcional à tua renda. Mas se não for fruto de um coração regenerado, Deus não recebe. A igreja recebe porque não é jurisdição da igreja entrar no coração, mas Deus não recebe. Você precisa então, primeiro, libertar o teu coração dessas coisas terrenas, dessas coisas baixas, e achar que porque você está contribuindo na igreja, você vai empobrecer. E parar de pensar como os ímpios pensam: eu vou dar 10% do meu salário para deixar o pastor rico, para dar conforto aos outros. Meu amigo, eu trabalho muito, é do meu suor. Sim, é do teu suor, mas você vai se lembrar como é que você foi alcançado. Porque se não existisse a igreja, e se não existissem pessoas que são instruídas pela igreja, você nunca havia conhecido o Evangelho. Você nunca teria conhecido o Evangelho. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer liberalmente. Se no nosso meio alguém precisa, irmãos, de ajuda, então eu não vou tomar o ofício do outro, eu vou chamar a junta diaconal e dizer: diácono fulano, por favor, vamos organizar aqui uma oferta para ciclano. Ela me procurou, está precisando. Por quê? Porque você não tem o ofício que foi dado por Deus para organizar esse tipo de trabalho. Já a igreja peca hoje quando a maioria do trabalho da misericórdia é feito por sociedades femininas. As sociedades internas tomaram
para si, usurpando o trabalho da junta diaconal, e elas passam a fazer aquilo que é próprio do diácono. Você não pode fazer isso, irmãos. Assim como você não pode pregar, porque é função do presbítero, você não pode organizar doações da igreja sem o trabalho da junta diaconal. Você pode ajudá-los, mas não tomar a frente. Nunca tomar a frente. E eu devo lembrar que tudo isso tem fundamento na obra da salvação. E vai revelar o meu coração. Se a minha mão está fechada para ajudar o necessitado, não tenha dúvidas, é porque o meu coração está fechado para o Evangelho. Agora, se o meu coração está aberto para o Evangelho, a minha mão se estende para o necessitado. E qual é o resultado? Não haverá pobre no nosso meio. Deixa eu encerrar dizendo isso aqui. Se nós retomarmos, irmãos, a nossa responsabilidade e pararmos de terceirizar, sabe qual vai ser o resultado? O Estado hoje monopoliza a assistência ao pobre. É praticamente obra só dele. Só que ele cobra um preço muito alto. Falei isso ontem lá na igreja Zona Sul, quando nós fomos entregar 80 famílias lá. Não esperem do Estado. Sabe por quê? Porque ele vai lhe escravizar. Quando chega na eleição, ele dá a cesta básica e toma o título de eleitor do cidadão. Vai ter que votar em mim agora, porque eu lhe dei. A igreja não quer isso. Só há liberdade para o indivíduo quando eu não sou escravizado. Então, irmãos, tomemos de volta esse trabalho da igreja, que é organizado pela junta diaconal, mas não é exclusivo da junta diaconal. Porque assim o Estado voltará a ver a igreja como a sua própria consciência. E aí, quando chegar uma situação de tensão, como nós passamos agora há pouco, nós não seremos mais o primeiro a ser fechado, como o Estado fez. Deixaram bares, restaurantes, tudo aberto, fecharam a igreja. Sabe por quê? Porque ele não teme mais nada a respeito de Deus. Porque se a igreja estivesse ajudando o necessitado iria se levantar contra o Estado. E a igreja ganha força diante da sociedade e simpatia do povo. Isso abre, irmãos, uma centena, milhares de oportunidades, inclusive, para que a gente possa anunciar Cristo pela pregação. Que Deus nos ajude, irmãos, a sempre lembrar do pobre, da viúva e do necessitado. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, seja bendito o teu nome, porque o Senhor sabe exatamente a porção que a igreja precisa ouvir, no tempo que precisa ouvir. E nós, Senhor Deus, hoje somos exortados mais uma vez a orarmos, Senhor Deus, e ajudarmos os nossos diáconos, para que eles possam ser cada vez mais homens cheios do Espírito, de sabedoria, de bom testemunho, diligentes, dedicados, Senhor Deus, à Tua obra. E assim, no nosso meio não haja nenhum pobre e miserável. E não somente isso, a nossa cidade possa ter alívio da dor e do sofrimento, dignidade para o nosso povo. Perdoe-nos, Senhor Deus, porque tanto tempo estivemos meio que anestesiados a respeito daqueles que estão fora. E obrigado, porque o Senhor nos sacudiu, nos exortou, e agora o Senhor nos dá a alegria de podermos continuar essa obra. Em Cristo nós te pedimos, seja conosco, ó Deus. Amém.